moçambicanas, moçambicanos, operários, camponeses, combatentes, povo moçambicano, em vosso nome, às 0 horas de hoje, 25 de junho de 1975, o Comitê Central da Frelimo proclama solenemente a independência total e completa de Moçambique. Esta empresa surgiu de uma ideia entre eu e o Salomão Moyano. Eu e o Salomão Moyano, ainda no tempo só de imprensa estatal, fomos a uma conferência no Lesoto e durante essa conferência, acho que o Salomão Moyano nessa altura já trabalhava no jornal A Tribuna, mas ele tinha passado pela agência de informação, onde eu era o chefe da redação. Então estivemos a discutir isso, digamos, um certo esgotamento do modelo de imprensa estatal apenas, e achámos que se calhar era importante, com o advento da nova Constituição, de criar uma cooperativa de jornalistas, e foi isso que fizemos, e portanto surgiu um pequeno núcleo que depois deu corpo a um número final de 13 jornalistas, mas é assim que começou a ideia de Media Club. Eu chego ao Jornal de Savana em agosto de 2004. Estamos a falar sensivelmente há 12 anos. Vinha de um jornal chamado Correio da Manhã, que é um jornal via eletrônica, um jornal na altura chamavam jornais fax, que eu considero que é uma das melhores escolas de jornalismo que nós tivemos ou que nós temos até agora, em que muitos jovens que neste momento estão a emprestar o seu saber em vários órgãos de comunicação social partiram deste órgão de informação. Então saí em outubro de 2004 e vimos juntar também uma outra equipe muito motivada de uma outra escola grande, que é o Savana, e eu costumo dizer que queria dar um outro tipo de salto, que é sair de um escalão, não diria secundário, mas para jogar na Champions League. Bom, começo minha rotina jornalística na ECA. Entrei na ECA no grupo de 2008, formei-me de 2008 até 2011. Entretanto, lá para finais de 2010, vim pedir estágio no Savana. Bom, no primeiro momento é sempre um desafio, né? No primeiro momento é sempre um desafio, porque tens os aspectos teóricos e, na verdade, depois chegas cá, vens a prática é outra. A pressão, e algum momento nem sempre é possível fazer o jornalismo mediante aquilo que tu tens os aspectos teóricos. Mas é uma base que nós temos que saber, temos que levar. É essa base que nós precisamos de levar a todos.
a questão de ouvir as fontes de informação, para dar o direito ao contraditório. Portanto, essa é a base que, na verdade, nós precisamos de ter. Agora, nem sempre, devido à pressão, conseguimos ouvir todas as fontes implicadas num determinado assunto. Temos aqui, chama-se pressão. Mas ele é preciso passar por essa burocracia, por ele não se fixa uma avança, logo cair. Não, liga para a estação de... Carmona, tu ligaste para a cadeia? Tu ligaste para a cadeia? Aquilo que era a antiga cooperativa, hoje tem um capital registado em 2001, portanto, 10 anos depois, de 254 mil dólares, e registramos em dólares. Portanto, vocês façam as contas de 13 mil meticais para 254 mil dólares. E eu digo dólares porque na altura, e a empresa está registrada em dólares, na altura ainda não havia essa obrigatoriedade de se registrar as empresas em meticais. Entrei no Jornal de Savana em 2002. Eu lembro-me que nessa altura também trabalhava no jornal Demos. Já fazia maquetação de jornal Demos, um jornal que já não existe. Já não existe. E pronto. Eu não fui pedir emprego, não. Um dia desses recebi um telefonema do falecido Sr. Coquenam a convidar-me para chegar lá na instalação de Savana. E quando cheguei, eles pediram para que fosse trabalhar lá por um mês para substituir o colega que estava a trabalhar já há algum tempo e que não ia de férias, porque já há muito tempo que ele não saía de férias. Então fui lá trabalhar esse um mês, não é? E o colega voltou, mas voltou com outro projeto. Nessa altura acabava de nascer o jornal Zambeze, não é? E ele tinha sido convidado para que fosse trabalhar lá, e por incompatibilidade ele acabou abandonando o Savana. Então acho que um mês depois voltaram a chamar-me. E pronto, esse lembro que foi em novembro de 2002, a primeira passagem por lá, e voltaram a chamar-me em janeiro de 2003. E de lá para cá, trabalho lá e sou o maquetador principal. O Jornal Savana começa na sexta-feira, com a planificação. Sexta-feira é o dia da planificação. Então, mal que termina a planificação, cada um tem seu tema para poder trabalhar. E, acho que conforme sabe, no jornalismo existem aqueles temas que tu segues. Uma reportagem que pode levar 2, 3 semanas a fazeres, mas também tem assuntos correntes. As conferências de imprensa, que são assuntos correntes. Entretanto, sexta-feira é o dia da planificação. Então, mal que termina a planificação, começamos a trabalhar. Então, temos a sexta, depois segunda, terça, quarta-feira é para entregar as coisas. Mas no meio disso, quando eu concluir um assunto, tenho que entregar. Aqui é uma guerra. É uma guerra também de concorrência. Posso escrever 3, 4 artigos, entregar, os outros também escreverem 3, 4, e depois no final do dia, que é o dia de festa, nesse caso a quarta-feira, senta-se e debate-se o que é que vai. Vamos ver a pertinência, a atualidade das matérias. Eu quando cheguei começava uma outra fase. Há um grupo que havia saído, foi criar um jornal chamado Zambeze. O Salomão Moiana e o Lourenço Josias, mais uns outros jovens também que saíram, foram se juntar a esse novo projeto. O Fernando Veloso também já não estava a começar a entrar uma nova vaga de jornalistas, mais os outros mais velhos que estiveram na fundação do jornal, tipo Fernando Lima e o Fernando Manuel, o Neita Alcen, que é o fotógrafo, e o diretor Coquenam, ainda permaneciam aqui, e o editor do jornal era o Fernando Gonçalves, que continua até hoje. Portanto, no dia 6 de fevereiro de 1992, quando fomos registrar a cooperativa na primeira conservatória, ali na Baixa, o Cardoso, e
e o Fernando Veloso estavam comigo a registrar a empresa, portanto eles são membros fundadores da cooperativa Mediaco. Nesta altura fazemos as maquetizações, a maquetização nesse caso nas quartas-feiras, né? A partir das 17 até as madrugadas, né? Porque o jornal depois tem que ir à África do Sul para ser impresso na quinta-feira e vai à rua na sexta-feira de manhã. Mas já houve fases em que o jornal, quando era impresso aqui em Moçambique, anteriormente, antes de se passar para a fase de jornal a cores, quando era preto e branco, imprimia-se aqui em Moçambique. Então, quando se imprimia aqui em Moçambique, o fecho era feito nas manhãs de quinta-feira. Trabalhávamos quarta-feira à noite e quinta-feira de manhã para fazer o fecho. Mas agora, neste momento, como o jornal é impresso fora, fazemos quase todo o trabalho na quarta-feira e terminamos na madrugada de quinta e o jornal lá arranca para a África do Sul na mesma noite e os nossos colegas vão lá buscar. Até hoje não se sabe quem é que o Carlos Cardoso foi ver no dia anterior à sua morte e no dia da sua morte. Portanto, não está reconstituído porque os seus colegas não sabem onde é que ele foi, o motorista não sabe onde é que ele foi e a mulher não sabe onde é que ele foi. Ou seja, o Cardoso tinha uma mania que era assim, dizia ao motorista: deixa-me aqui nessa esquina. Depois ele ia a pé para o sítio onde ele queria ir e, quando acabava o encontro, ele andava uns quarteirões e telefonava ao motorista, ou combinava antes com o motorista, porque naquela altura não havia telemóvel: vais-me apanhar na esquina tal. Então o motorista não podia saber onde é que ele foi deixado. Boa tarde a todos. Eu fui escolhido desde que aconteceu a morte de Carlos Cardoso como uma espécie de porta-voz da família, dos amigos, e eu quero falar hoje brevemente sobre o sentimento que tenho de estar aqui neste lugar onde mataram o Carlos Cardoso, mas não mataram aquilo que era o seu legado, a sua herança. Muitas vezes, quando nós temos que organizar coisas como esta, perguntamos a nós próprios: será que o Carlos Cardoso queria isto? Conhecendo o Carlos Cardoso como nós conhecemos, provavelmente não queria. O Carlos Cardoso era muito difícil de entender nesse sentido, porque ao mesmo tempo ele queria tudo, e queria tudo já, e ao mesmo tempo não queria nada. Isto é, não queria nada para ele. E portanto pareceu-nos que a melhor maneira de fazer uma homenagem era construir qualquer coisa que fosse de todos, que fosse uma coisa que fosse propriedade da cidade, esta cidade que ele amou e por quem deu também a sua vida. Então esta construção que é tão simples, que é tão singela, revela um bocadinho isso que é o rosto da vida do próprio Carlos Cardoso. Ameaças dependem. Tipo de ameaças depende. Existe ameaças de tipo alguém ameaçar contra a vida, assassinato. Não. Assassinato como tal, não. Mas já recebi outro tipo de ameaça, que é para experimente publicar isso, vamos te levar para o tribunal, vais responder isso do tribunal. Essas ameaças são frequentes. Para todo aqui julgo que todo aquele que é jornalista, que se preze, tem que receber essas ameaças. Depois da bagagem teórica que vocês levam na escola de jornalismo, vocês agora que estão aqui, penso que também é muito importante entrar para um outro processo, que é um processo extremamente prático, que é a redação, também é uma outra escola de formação.
o que eu aconselho é que enquanto na escola de jornalismo se vai fazendo esse contato com a parte teórica, também tem que ir fazendo o contato com a parte prática, que é visitar as redações desde o primeiro ano até o último ano de formação, para que o ingresso já dentro da redação seja um pouco mais facilitado. Porque muitas das vezes o que nós temos já percebido é que muitos estudantes que vêm das escolas de jornalismo até para as redações levam um pouco mais de tempo para levantar o voo. Ficam muito tempo a percorrer a pista e com todo um risco de terminar a pista e sair sem levantar o voo. Então é muito importante que se vai fazendo este contacto com a redação, havemos chegar à conclusão que a pessoa vai engrenar com muita rapidez. Quanto a isso, eles não têm como, porque eu sou vendedor, isso só atinge ao jornalista que traz informação. Então, praticamente, o que tem acontecido algumas vezes é aparecerem, barrarem o jornal. Eles compraram o jornal, não arrancam, quando vê que tem uma notícia em que eles não querem que sejam divulgados, eles aparecem e compram todo tipo de... Isso as pessoas compram dependendo do título da informação. Há casos em que o jornal não tira a informação que as pessoas precisam. Nesse caso não tem havido saída quando é assim, mas em todo caso compram o jornal, principalmente ao jornal semanal. A base é muito simples e não tem nenhum segredo. As nossas publicações são publicações rentáveis. Temos uma gestão muito prudente e, portanto, fazendo isso, asseguramos o retorno para que a empresa seja uma empresa sustentada, que dá emprego a um razoável número de pessoas e para que se mantenha no mercado sem qualquer tipo de subvenção, subsídio, auxílio, ou seja, está no mercado como estaria uma empresa de um outro ramo de atividades. Nossa terra, Moçambique, teus filhos vão te honrar, vão te abraçar. Mesmo aqueles que te deixaram, um dia vão